Você já ficou magoado com Deus? Você já ficou entristecido com Deus a ponto de ter a sua fé abalada? Deixa eu melhorar essa pergunta. Você acha que é possível um verdadeiro homem de Deus, uma mulher de Deus, ficar magoada com Deus? Você acha que isso é possível? Essa pergunta não é tão simples de responder, não é verdade? Principalmente quando a gente foi formado num sistema religioso que nos ensinou a não mostrar as nossas fraquezas, a sempre nos mostrar forte, principalmente se a gente está servindo a Deus. Na verdade, a gente percebe que muitas pessoas foram ensinadas praticamente a serem anjos, né? O anjo do Senhor, o anjo da igreja, e ao invés de serem homens de Deus. Eu postei até sobre isso nesses dias, homens de Deus ou anjos de Deus? Porque, na verdade, muitas pessoas têm se posicionado na igreja como anjos de Deus e não entendem que ser homem de Deus ou mulher de Deus, isso não anula a nossa humanidade. A gente tem percebido que muitas pessoas, inclusive, estão morrendo espiritualmente porque se tornaram religiosos. Eu não sei se você entende a diferença entre religiosidade e espiritualidade. Religiosidade está ligado mais a atos externos, que a gente faz em nome de Deus, enquanto espiritualidade está ligado a algo mais íntimo. Na verdade, fala do nosso relacionamento com Deus. E durante muito tempo, grande parte das pessoas foram ensinadas muito mais a praticar a sua religiosidade do que a investir na sua espiritualidade. Faz sentido o que eu estou falando? E aí, por causa disso, a gente percebe que a prática da religiosidade tem como alvo final agradar aos homens, ter o aplauso dos homens. A gente pode se lembrar do que Jesus falou dos hipócritas, que gostam de orar nas sinagogas, nas esquinas das praças, para serem vistos pelos outros, entende? Enquanto aquele que é espiritual é o que entra no seu quarto, tranca a porta e busca, presta atenção, ao seu Pai que vê em secreto. E o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Consegue entender a diferença de religiosidade para espiritualidade? De um homem religioso para um homem espiritual? Então, um homem religioso, muitas vezes, acaba focando em práticas religiosas, principalmente pensando na aprovação dos homens, enquanto o homem espiritual foca na sua intimidade com o Pai, buscando crescer cada vez mais nesse relacionamento com Deus. E aí a gente percebe que os frutos de um homem espiritual nascem de dentro para fora, porque na verdade ele não está preocupado em agradar as pessoas, ele está preocupado em honrar a Deus. E eu vou te mostrar através dessa série de vídeos sobre magoados com Deus, que é possível sim uma pessoa amar uma outra pessoa muito e ainda assim ficar magoado com essa pessoa. E por esse motivo é possível a gente sim, em alguns momentos, ficarmos magoados com Deus. E eu quero nesses vídeos então te ajudar a entender por que isso acontece e como é importante a gente aceitar esse fato até para que a gente possa tratar essa questão. Porque por muitas pessoas não tratarem com a sua humanidade e o que a sua humanidade expressa é que a gente está vendo hoje pessoas que estão morrendo espiritualmente servindo a Deus. Eu conheci um pastor que estava completamente quebrado, a sua família completamente quebrada por causa de uma visão que havia a partir da sua liderança que afirmava sempre: sofra o obreiro, mas não sofra a obra de Deus. Você já ouviu essa frase? Tenta imaginar uma pessoa que pensa dessa forma. Não interessa se o meu casamento está quebrando, não interessa se eu estou surtando, não interessa se eu estou ferido, eu não posso mostrar a minha fraqueza, porque senão pode ser um escândalo. A gente viu no Brasil nesses dias uma pastora, dizendo que não queria separar porque isso ia ser escândalo para a obra de Deus e aí preferiu matar, ou
ajudou a matar. Eu não quero entrar nesse mérito agora, porque a gente está esperando o resultado final vir à tona. Mas eu quero trabalhar essa declaração, que eu creio que seja verdade. Eu creio que faz parte da mentalidade de muitos religiosos. Pessoas que muitas vezes, como diz a Bíblia, coam um mosquito e engolem um camelo. Exatamente isso que aconteceu. Mas isso, gente, vem de uma escola, vem de uma visão de evangelho que tem sido anunciado durante muitos anos, onde muitas pessoas decidiram botar a roupa de crente e decidiram para o público mostrar cada vez mais a sua religiosidade, ao invés de serem, de fato, homens e mulheres de Deus, que antes de serem de Deus, são homens e mulheres. E é normal, olha, eu digo a você, não tenha medo de aceitar as suas fraquezas. Não tente mostrar para os outros aquilo que você não é. Seja quem você é, até porque o apóstolo Paulo experimentou isso. Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso, quando somos fracos, aí é que somos fortes. Eu creio que se aceitássemos mais a nossa humanidade, se aceitássemos sermos homens de Deus ao invés de anjos de Deus, eu tenho certeza que muitos escândalos seriam evitados, muitos divórcios de pastores e líderes teriam sido evitados por causa do ministério. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, nesse primeiro vídeo, eu queria focar em cima dessa questão. O perigo da religiosidade, o perigo de sermos anjos de Deus ao invés de sermos homens de Deus. Quando eu fiz essa pergunta no Instagram, é interessante que várias pessoas visualizaram e ninguém respondia, até que eu decidi gravar um outro vídeo dizendo, gente, só para vocês ficarem tranquilos, eu já fiquei magoado com Deus, eu já tive a minha fé abalada por ficar entristecido com Deus. E a partir desse vídeo, as pessoas então começaram a votar ali, né, a responder e, na verdade, só confirmou o que eu imaginava. Foram muitos mais aqueles que disseram sim, eu já fiquei magoado com Deus, do que aqueles que disseram não. E eu imagino que a relutância em responder isso tem a ver com aquilo que os outros vão pensar de mim. Você consegue entender? Eu creio que foi por esse motivo que Deus me levantou para tratar de temas muitas vezes polêmicos, muitas vezes que não são tratados na igreja, porque eu decidi falar exatamente da humanidade do líder, da humanidade do pastor, porque eu acredito a partir da minha própria experiência, que por não aceitarmos a nossa humanidade, não respeitarmos a nossa humanidade, é que a gente tem visto tantas feridas acontecendo, tantos casamentos acabando, tantos ministérios tremendos que na verdade não conseguiram ir para frente. Então eu queria nesse primeiro vídeo falar sobre isso. Aceite a sua humanidade, aceite esse fato. Antes de ser de Deus, você é uma mulher. Antes de ser de Deus, você é um homem. E por isso você precisa cuidar desse homem. Você precisa cuidar desta mulher, porque do contrário, vai haver um momento onde vai vir à tona tudo isso que você está escondendo, tudo isso que você não quer lidar. Eu creio que você já ouviu a frase, quando a boca cala, o corpo fala. E quantas enfermidades são apenas somatizações de sentimentos, de emoções que não foram tratados. Quantos pastores, quantas pastoras estão lutando com a depressão? Muitas vezes porque não tiveram a oportunidade de compartilhar seus sentimentos. Não souberam lidar com aquilo que é humano, com aquilo que é real, com aquilo que estão vivenciando. Mas por quê? Porque não existe um ambiente terapêutico para isso acontecer. Infelizmente, a igreja não tem sido
um ambiente terapêutico e por isso, muitas vezes, principalmente pastores e líderes, tratam de todo mundo, tratam do adúltero, tratam daquele que não perdoa, tratam do assassino, do pedófilo e de tantas pessoas, mas muitas vezes, quando é o pastor, quando é o líder, não existe um ambiente para que ele seja tratado. Por quê? Porque ele é um anjo. E quando a gente se apresenta como um anjo, é natural que as pessoas esperem atitudes de um anjo. Então, eu queria falar com você que está lutando hoje mesmo, nesse momento, com alguns sentimentos, sua humanidade está gritando e você está calando. Não faz isso não, procura ajuda. Eu tenho certeza que dessa experiência você não apenas vai ser curado, mas vai receber a chave para ajudar a outros que estão aprisionados. Amém? Você crê nisso? Eu vou compartilhar nos próximos vídeos a minha experiência, como também a experiência de Davi, de Gideão. Olha só que coisa interessante, quando Davi foi trazer a arca como seu primeiro ato de governo, a gente vai falar isso no vídeo que vem, você vai ver que ele vinha celebrando, se alegrando, até que Uzá toca na arca que estava para cair. E a Bíblia diz que Deus fulmina, mata fulminado Uzá. A Bíblia diz que Davi desgostou-se pelo que o Senhor fez a Uzá e não quis mais trazer a arca, deixando-a na casa de Obed-edom. Você entende o que eu estou falando? Davi, um homem segundo o coração de Deus, ficou magoado com Deus por uma ação de Deus e nem quis dar sequência àquilo, o projeto que ele tinha iniciado. Eu vou falar sobre isso no vídeo que vem. Pessoas que abriram mão de um projeto de Deus porque não souberam lidar com os nãos de Deus, porque se frustraram com a resposta que Deus deu. E eu tenho certeza que esses vídeos trarão cura à sua identidade. Amém? Se fez sentido para você, se te edificou, curte aqui o vídeo, comenta se tem a ver o que eu estou falando, se faz sentido o que eu estou falando, se é relevante o que eu estou falando, porque isso é muito importante para que eu possa dar sequência a esse projeto. E compartilhe também, porque o YouTube vai entender que esse tema é relevante, esse vídeo é relevante, vai mandar para outras pessoas. Amém? Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Paz!